Você já perdeu dinheiro com revendedora que desaparece com a maleta? Ou recebeu uma peça devolvida, toda danificada e teve que absorver o prejuízo? Pois é, eu também já passei por isso. E sabe o que mudou tudo? Foi um contrato bem feito. Nesse vídeo, eu vou mostrar exatamente quais as cláusulas que você precisa ter no seu contrato de consignação para blindar o seu negócio contra calote, roubo e conflitos. Vou usar o contrato que eu uso aqui na Surreal como exemplo. Se você quer proteger o seu negócio de forma legal e profissional, então fique aqui comigo até o final. Antes de eu continuar, vou me apresentar, me chamo Maiara Ribeiro, sou proprietária da Surreal. Se você quer saber como gerenciar a sua equipe de revendedoras sem custo de curso, mentoria, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. São informações importantes para o seu dia a dia. Agora, antes de eu começar a falar sobre as cláusulas específicas, preciso deixar claro. Um contrato não é burocracia, ele é proteção. E muitas empreendedoras trabalham com revendedoras sem contrato nenhum, só um combinado verbal ou apenas com uma nota promissória que acha que está tudo tranquilo. E sabe o que acontece? Quando surge um problema, quando tem ali para resolver, não tem como comprovar. E a revendedora diz uma coisa, você diz outra e você fica sem uma saída legal. Eu já fiz isso, nossa, eu já aceitei revendedora por pena, né, por insistência, sem contrato, e apenas uma nota promissória, pensando que tá tudo certo, pensando que ia, né, dar tudo bem, e adivinha, perdi dinheiro, perdi mercadoria, perdi tempo, porque quando você não tem uma proteção jurídica legal, você está apto a ter calote, com certeza. E o contrato, ele faz 3 coisas essenciais. Deixa claro as responsabilidades de cada um, né? Você sabe exatamente o que a revendedora pode e não pode fazer. 2, protege você legalmente. Se precisar cobrar judicialmente, você tem a documentação toda certinha, assinada por ambas as partes. 3, o profissionalismo, o relacionamento. A revendedora, ela entende que o negócio ele é sério e não um bico ou algum hobby que você está fazendo. Agora vamos para o que interessa. Vou mostrar aqui as 5 cláusulas mais importantes do meu contrato que você precisa, gente, precisa ter no seu. Então, bora lá. A primeira, a cláusula 8ª que eu tenho aqui, propriedade de risco. Essa é a cláusula mais importante. Ela diz: a propriedade das semijoias consignadas permanecerá com a consignante até a sua efetiva venda ao consumidor final e o respectivo pagamento à consignante. O que isso significa na prática, gente? A mercadoria, ela sempre vai ser sua, hein? Sempre, né? Mesmo que a revendedora tenha a maleta na mão, aquelas peças sempre vão continuar sendo sua até o momento que ela vender e pagar para você. Aí finaliza. E isso é fundamental, porque se a revendedora desaparece com a maleta, você pode, né, processar por apropriação indébita, porque a mercadoria é sua, não dela, então é crime. Se ela disser, que perdeu a maleta, né, você tem total direito à indenização, porque ela é responsável pela guarda nesse período que ela está vendendo para você. E se ela tentar vender a maleta inteira para outra pessoa, é crime, gente, não pode. E você é a propriedade que ela está aguardando, então ela tem que preservar aquilo. Agora vem a segunda parte dessa cláusula. A consignatária assume todos os riscos de perda, roubo, furto, dano ou avaria das semijoias desde o momento do seu recebimento até sua efetiva venda ou devolução à consignante. Gente, isso que eu falei significa, a revendedora, ela é responsável por tudo, né? Tudo que acontece com a maleta enquanto ela estiver é responsabilidade dela. Se roubar, danificar, perder, ela que responde. Eu até tive um problema aqui na Surreal, isso foi no começo, tá? Quando eu não tinha um contrato bem firmado, né, com as revendedoras, apenas a nota promissória falando daquele valor específico que estava na maleta, porque você poderia, né, colocar ali no cartório ou pegar cível, né? Não tinha total responsabilidade anotada ali entre ambas as partes. Uma revendedora minha, ela deixou, gente, por incrível que pareça, a maleta em cima do carro. Acontece, né, no dia a dia. E alguém passou lá, ela não percebeu e roubou. E ela queria que eu absorvesse o prejuízo. Mas o contrato deixava bem claro, ela era responsável, então ela teve que pagar, né? Ela achou ruim, mas, gente, isso aí é mais que o ideal, porque
isso mostra que você não é o banco dela, que se acontecer alguma coisa ela está segura. Ela que tem que deixar a sua maleta guardada sem problema de acontecer algo de errado, porque ela precisa pensar que ela trabalha numa empresa de consignado. Então, as peças que está lá, ela precisa cuidar, limpar, preservar a maleta, porque dependendo de algumas marcas, né, que nem aqui da Surreal, eu não pago, né, eu não peço para a revendedora pagar a maleta. Então, até a maleta em si, ela é em consignação. Então, ela tem que cuidar da maleta, cuidar das peças. Então, isso deixa tudo frisado, bem especificado no contrato, porque ela precisa entender, olha, é responsabilidade sua, você que precisa cuidar. Porque, além de você, tem outras pessoas que também revendem. E o nosso patrimônio maior que nós precisamos cuidar é da nossa semijoias, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento mais profissional. Uma outra cláusula, que é a terceira, item 3.3, que eu uso aqui, é a proibição de alteração de preço e etiqueta, que é muito importante. Essa cláusula diz: a consignatária está proibida de remover, alterar ou danificar as etiquetas, lacres ou qualquer identificação de preço ou marca afixada nas semijoias pela consignante. Peças sem etiqueta ou lacre rompido serão consideradas vendidas e deverão ser pagas pela consignatária. Gente, por que isso é tão importante vocês terem essa cláusula? Porque a revendedora, ela pode remover a etiqueta e dizer que perdeu a peça, se você não tiver essa cláusula bem especificada, alterar o preço e embolsar a diferença para ela, porque existem pessoas de má fé, danificar a etiqueta propositalmente para não ter que devolver, né? E o que eu posso dizer, gente, porque essas coisas já aconteceram comigo. Eu tive um episódio com uma revendedora minha, ela removeu a etiqueta do anel de R$100, depois disse que tinha perdido, mas o contrato deixava bem claro: peça sem etiqueta é considerada vendida. Ela tentou de tudo, mas ela teve que pagar os R$100. Gente, isso é muito importante, né? Quando a pessoa ela já tá com uma intenção de fazer algo, né, errado, ela quer ali de má fé, ela vai tentar de alguma forma convencer você a aceitar as coisas que ela quer. Então, sempre deixa isso bem descrito no seu contrato. Como você pode implementar isso na prática? Ó, uma ideia: use lacre de segurança, aqueles que a gente compra no Mercado Livre barato. Coloque esse lacre pequeno na etiqueta. Se romper, você já sabe que foi alterado. Uma coisa legal: tire foto da maleta antes de entregar. Fotógrafo cada peça que está com a etiqueta visível, que isso é uma prova. E deixa bem claro quando entregar. Quando você pegar a maleta, mostra para a revendedora: ó, viu? Todas as peças aqui tem etiqueta. Se chegar a 100, infelizmente você precisa pagar. E uma coisa legal: sempre tenta conversar profissionalmente e amigavelmente. Não mostra rusgidez, ó, se não tem, vai ter que pagar. Pronto. Não. Vamos conversar, vamos entender, olha, não pode, tudo bem? Principalmente esses lacres, dependendo da peça que você trabalha, não encaixa, né? Ele é mais interessante em anéis, umas correntarias que você pode encaixar ali na corrente, que aí não tem como a revendedora tirar aquilo lá, ela vai ter que pegar uma tesoura para cortar. Então, isso é muito importante. Algo também, caso, né, você queira investir, é uma impressora térmica, porque você já vai imprimir as etiquetas, ele já é um lacre, então você já coloca aquela etiqueta nas peças, porque ela já vai ter uma segurança muito maior. Mas quem ainda tá bem no início, tá querendo ter ali suas primeiras pessoas na sua equipe, não tem condição ainda de comprar essas máquinas, né, térmicas para imprimir as etiquetas, ainda é de papel, com a impressora, né, de papel normal, você pode comprar esse lacre. No Mercado Livre, na Shopee, tem super barato, que você compra, vem com 1000, né, unidades. E aí você já coloca na sua peça e já deixa bem claro isso no seu contrato. Pessoal, isso vai reduzir drasticamente as tentativas de fraude. Isso é muito importante. A próxima cláusula que eu tenho é quando a revendedora precisa fazer o acerto, né? Prestar conta ali com a marca, né? E no meu contrato, eu ofereço a opção de 35 dias para ela poder, né, vender, que é o prazo padrão para cada revendedora, que é 35 dias, que é contar a partir da data do recebimento das semijoias que a revendedora está recebendo. Mas eu já coloco data fixa. Então, a revendedora, ela vai poder optar, né, de ter ali os 35 dias, mas escolher umas datas pré-fixadas. Eu sempre coloco dia 5, 15, 20 ou 30.
Por que ter prazos definidos? Porque sem isso, a revendedora, ela adia indefinitivamente. Gente, elas conseguem, tá? Ela vai dizer, semana que vem eu faço acerto, tudo bem? Esse mês, 2 meses. Olha, posso te pagar amanhã, depois? Deu 35, mas a data é ruim, tudo bem? Pode fazer outra data? Não faça isso. Se você escolhe uma data fixa para revendedor, como eu faço, que é ainda melhor, toda revendedora sabe que no dia 15, por exemplo, ela precisa fazer o acerto sem exceção, né? Um exemplo prático é que eu tenho uma revendedora, ela escolheu o acerto todo dia 20 de cada mês. Então ela sabe que no dia 20 ela precisa enviar o dinheiro das vendas e devolver as peças não vendidas para ela escolher peças novas. E isso cria uma rotina e ela não vai adiar porque já virou rotina. Tá? Uma dica importante, deixe claro no contrato que a prorrogação só acontece com acordo prévio. Caso contrário, a revendedora vai achar que pode estender indefinitivamente ali a data do acerto e vai virar a casa mãe Joana. Não pode. Próxima cláusula que eu tenho, que é a comissão e a remuneração. Essa é a cláusula que define, né, quando você vai pagar de comissão para cada revendedora. No meu contrato, eu uso uma tabela progressiva. Quanto maior a venda, maior a comissão. Eu vou deixar essa tabela, os valores práticos hoje, que faz sentido, né, para o meu negócio. Você pode tirar um print da tela e ter como base esses valores na sua marca também, tá? Vou deixar aqui visível para vocês terem bases que é 5% abaixo de 100, 10% até R$200, 20% entre 200 e 500, 300 acima de 500, 40% vendas de 1.500 e se 50% vender todas as peças da maleta, que são campanhas específicas. Por que uma tabela progressiva que eu utilizo? Porque ela vai incentivar a revendedora a vender mais. Se ela vende 500, ela vai ganhar R$300. Isso, se ela vender 1.500, ela vai ganhar 40. Então, isso vai motivá-la, né? Um exemplo que vocês podem ter como base, uma revendedora que está lá vendendo R$400 por mês, vai ganhar 20%, R$80 de comissão. Quando ela vê que ela pode vender 500 e vai ganhar 30, 150, o esforço dela vai ser mais. E 1.500, 40, R$600. Então, isso é importante vocês analisarem as comissões que são praticadas hoje, ter o valor fixo, porque isso motiva, tá? Você vai ter pessoas que falam, mas poxa, R$500 é muito. É dessa forma, é o mínimo que você pode praticar. Tem empresas que é por volume, não por qualidade de revendedoras, que falam que não tem quantidade mínima para vender as peças da empresa, que aí ganha já 30% para qualquer valor, mas isso depende da forma que você vai trabalhar com a sua marca, porque tem empresas que gostam de trabalhar com volume de pessoas, então tem 1.000 revendedoras, 2.000 revendedoras, então se a pessoa vender uma peça, 3 peças ali específico, 30% para a empresa está no lucro, mas para nós que somos pequenos, somos empresas pequenas, estamos começando, o ideal é você colocar uma quantidade mínima, e se ela não conseguir, a porcentagem ela vai ter menor que isso, né, porque eu dou essa opção para ela ter menos de R$500 por 2, 3 meses, que eu deixo bem especificado isso também no contrato. Se ela não conseguir, infelizmente ela não pode continuar, porque aí posso dar oportunidade para outras pessoas venderem e ter essa possibilidade de ganhar 30%. Importante, o contrato também deixa claro que os percentuais que eu dou ali de comissão e as condições de remuneração poderão ser alterados pela consignante mediante comunicação prévia. Então, às vezes, pode ocorrer que aumente a comissão ou o valor tenha significado, então eu deixo isso daí com 30 dias de antecedência para avisar as revendedoras. Dica, tá? Sempre calcule a sua margem antes de definir as suas comissões, tá? Se você compra uma peça de R$100 e vende por 200, sua margem é de 100. Se você vender por 40% a comissão da revendedora, você fica com 20 de lucro. Isso é viável? Você precisa definir. E aqui no canal tem um vídeo falando sobre como você pode calcular, precificar melhor as suas peças. Vou deixar aqui o card para vocês assistirem, se você não viu ainda, porque vale muito a pena pensar nisso antes de você definir a sua comissão, tá? A próxima cláusula que eu tenho aqui é a rescisão contratual. Essa cláusula, ela define como você vai encerrar o contrato com uma revendedora. Primeira rescisão normal, como que é? Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 48 horas. Bom, o que isso significa?
Você ou a revendedora podem sair de um contrato com apenas 48 horas de aviso, simples assim. Mas tem a rescisão por justa causa, que é imediata. Então, o presente contrato poderá ser rescindido mediante por justa causa, independente de aviso prévio, nas seguintes hipóteses: inadimplemento grave, violação de confidencialidade, uso indevido da marca, prática de atos desabonadores, a imagem da consignante, falência, recuperação judicial, fraude ou má-fé. Gente, o que isso significa, todas essas palavras que está aqui no nosso contrato? Se a revendedora não paga o acerto, vazar os seus preços ali para um concorrente, para outra pessoa, usar a sua marca de forma errada, né, manchar a sua empresa, fazer algo que prejudica a sua reputação, cometer fraude, você pode encerrar imediatamente sem aviso prévio. É diferente quando a pessoa vai se comunicar com você no mínimo de 48 horas. Então, essas partes são muito importantes. Agora vem a parte importante, que são as penalidades. Em caso de não devolução das semijoias no prazo estipulado, ou da devolução de peças avariadas ou com lacre rompido, são consideradas vendidas, ou ainda em caso de inadimplemento do pagamento das semijoias vendidas, a consignatária incorrerá em multa equivalente a 50% sobre o valor de venda das semijoias não devolvidas, avariadas ou sobre o saldo inadimplido. Bom, gente, um exemplo, né? Uma revendedora minha que não devolveu uma peça, né, de um valor de R$1.000. Então, ela vai pagar R$1.000 as peças, mais R$500 a multa, que vai dar 50%, e 2% de moratórias, e 1% de juro ao mês. Vai total de 1.520. Isso é legal? Sim, desde que esteja no contrato e seja razoável, tá? Nada assim muito grande também, que também o juiz vai analisar, vai verificar aquilo ali e não vai aceitar as suas condições. Uma dica: sempre deixe claro essas penalidades, tá? Porque muitas das revendedoras não levam a sério porque acham que você não vai cobrar. Mas quando elas veem que vão estar realmente cobrando ali no contrato, elas ficam mais responsáveis e vai dar mais valor à sua marca. Bom, antes da gente finalizar aqui nosso vídeo de hoje, teve muitas informações muito importantes para vocês, tá? Deixa aqui o seu like se você não fez isso, por favor, porque isso vai ajudar outras pessoas também a criar um contrato legal. Preciso mencionar para vocês aqui duas cláusulas que muita gente ignora, que eu já vi que não tem em contratos, que é a confidencialidade. A consignatária se compromete a manter o sigilo absoluto sobre todas as informações comerciais, estratégicas, de preços, de cliente, de fornecedores, caso tenha, e qualquer outros dados confidenciais. Por que eu coloco isso, né? Porque você não quer que a revendedora vaza ali seus preços para outros concorrentes, ou para outras pessoas, ou para outras revendedoras que estão querendo ter uma marca. Outra cláusula muito importante também é LGPD, gente. As partes se comprometem a cumprir integralmente a Lei 13.709 de 2018 e demais legislações aplicáveis à proteção de dados pessoais. Pessoal, por que ela é importante? Você coleta dados da revendedora, CPF, endereço, e-mail. Então, você precisa proteger esses dados, porque se vazar, você pode ser processada, viu? E essas duas cláusulas ali protegem você legalmente e profissionalmente. Então, você tá todos os dados sensíveis da revendedora. Então, tomem cuidado com essa parte que precisa estar no seu contrato. Então, para a gente finalizar, um bom contrato feito é o melhor investimento que você pode fazer no seu negócio de consignado. Ele não é para assustar a sua revendedora, é para proteger você e deixar claro as regras do jogo. Então, uma revendedora séria, comprometida, ela não vai ter problema ali em aceitar, assinar o contrato. Pelo contrário, elas vão respeitar mais ainda o seu negócio e vai ver que é profissional. Mas lembre-se, o contrato bem feito para valer judicialmente, legalmente, você precisa assinar ali você como autora, a revendedora e duas testemunhas. Precisa ter duas testemunhas para ter um valor
mas válido ali perante a justiça. Eu vou deixar aqui nos comentários, o link vai estar na descrição desse vídeo, o contrato que eu uso. Então vocês podem usar, modificar ali o que vocês precisam com a realidade de vocês, da marca de vocês, que isso é muito importante. Comecem a usar, tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu quero ajudar vocês, tá bom? Uma dica extra que eu quero dar aqui para vocês, para ver quem estava aqui até agora no final do vídeo, tem opções que vocês podem utilizar para assinatura do contrato. Hoje em dia, muitas pessoas imprimem o contrato, a pessoa assina, porque trabalha presencialmente, né, para atender suas revendedoras. Então, pode imprimir o contrato, assina e veja se tem 2 testemunhas que podem assinar ali no momento. Mas tem opções que você pode fazer o seu acerto online, à distância, revendedoras de outras cidades. Como que você pode assinar? Muito simples, existem plataformas, sites, eu vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo a opção que eu uso, porque é gratuito. Então você tem 5 assinaturas gratuitas que você pode pedir para a vendedora assinar, porque assinando digitalmente também tem valor jurídico, então fica muito mais prático e profissional para vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar também como fazer um acerto com a revendedora, o passo a passo, né? Vocês podem utilizar planilha e tudo, porque saber cobrar é tão importante quanto saber vender. E se esse vídeo ajudou você, por favor, não esqueça o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui qual é a sua maior dúvida sobre o contrato de consignação, que eu vou responder e te ajudar sempre que possível. Até a próxima!